Então vamos lá. Aqui a gente tem o anticristo, que é a besta do mar, e o falso profeta, que é a besta da terra, certo? Você tem, eu vou só dar alguma passada em alguns detalhes para a gente fixar isso bem na mente, tá? A besta do mar tem 7 cabeças, 10 chifres, não é isso? O corpo como leopardo, que lembra a Grécia, o pés de urso, que lembra o Império Medo-Persa, e a boca de leão, a Babilônia. Recebe poder, né, do dragão, o seu trono, a autoridade, né, tudo, aqueles 3 itens que a gente tinha falado. Recebe uma cabeça, uma dessas cabeças da besta é ferida de morte. Só que o que acontece? O ferimento foi curado e o povo ficou maravilhado, não é isso? Então o povo adora, olha para você ver nesse tempo, o diabo e a besta, que é o seu representante na terra, tá? E aí a besta tem palavras arrogantes e blasfemas. Essas palavras, blasfemas e arrogantes, elas vão agredir tanto Deus como o povo de Deus, tá certo? Veja bem, o tempo da besta, lá na Bíblia está revelando qual é o tempo da besta, 42 meses, que é tempo, tempos e metade de tempo, né? E aí a gente vê aqui também que ela blasfema contra Deus e os seus, faz guerra contra os santos e vence eles, né? Tem domínio, ou seja, é um império muito forte, tem domínio sobre todos. Não quer dizer que ele vai conseguir, em 3 anos e meio, atingir tudo isso, mas quer dizer que ele tem autoridade para isso. Por exemplo, só para você entender, como a gente fala do leão aqui, a gente fala de Nabucodonosor. A Bíblia fala que ele tinha domínio sobre todos os povos do mundo, mas é claro que se você pegar o império de Nabucodonosor, ele não abrangiu o planeta inteiro, o mundo todo. Não, ele abrangiu um pedaço muito grande, né? Mas não foi todos, embora todos estavam sob domínio de Nabucodonosor. É assim que a Bíblia diz. O anticristo é adorado pelos que não estão no livro da vida, né? E aqui está a perseverança e fé ou fidelidade dos santos. Porque a palavra fé, em hebraico, emuná, representa fidelidade, né? Embora eu sei que o texto aqui está em grego, mas por isso que algumas tradições colocam fidelidade. Já o falso profeta, a gente vai falar sobre ele aqui, daqui a pouco a gente clica nesse botão para a gente ver o que tem aqui de revelações importantes para nós. Mas vamos lá. O falso profeta é a besta da terra. Então ele tem uma cabeça só, não tem 7 cabeças, também não tem 10 chifres, mas tem 2 chifres, como de cordeiro, né? E aí o detalhe aqui para a gente chamar a atenção, os chifres como de cordeiro. Não é o chifre de cordeiro, mas é como, parece muito, mas falava como um dragão, certo? Que é o diabo. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, promove a adoração à primeira besta, faz grandes sinais, né? Faz até fogo cair do céu. Olha para você ver que coisa. E um detalhe, engana os habitantes. A gente só está revendo alguns pontos importantes. Ordene que façam a imagem da besta. Façam, as pessoas vão fazer a imagem da besta, né? E isso é uma ordem que ele dá para essas pessoas que forem enganadas. Dá fôlego de vida à imagem da besta, né? Então ela tem poder para dar fôlego de vida para a imagem da besta. Essa estátua, vamos dizer assim. A imagem fala e mata os que não a adoram. E obriga a todos a receberem a marca da besta. Essa marca, como nós falamos, tem que destacar que ela pode ser um sinal, um nome ou um número. Tanto faz, fez aliança com o anticristo, se recebeu o sinal, se foi um nome, se for um número, não importa, qualquer tipo de aliança que for feita com o anticristo vai valer. Porque vai te dar licença para você comprar e vender usando o mercado dentro do império da besta, tá? É o número de homem, que é o 666, tá certo? Nós vamos clicar nesse botão aqui e vamos ver o que acontece. Veja lá, coisa importante. A Bíblia fala de 3 bestas. Na verdade, eu coloquei assim, porque se você ler, dá a impressão que são 3. Mas nós vamos ver agora se essas bestas são 3 mesmo ou se são 2, tá? Primeiro, a besta que sobe do mar.
Lembra dela? A besta que sobe da terra e a besta que sobe do abismo. Veja bem, né? Só para deixar claro de uma vez, algumas expressões bíblicas usam o abismo como um local mais profundo do mar. Então, isso está relacionado, estão correlacionadas as duas bestas, tá? Aqui você vai ter, por exemplo, a besta que sobe do mar. E pus-me, né? Lembra que ele está falando aqui. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas. Nós já lemos esse texto, não vou ler novamente todo, né? Também, olha aí, vai falar sobre isso aqui, ó, né? Apocalipse 3, do 1 ao 10, nós já lemos. Vamos lá, já passamos esses detalhes. A besta que sobe da terra, né? Vi subir da terra outra besta, essa aqui é uma outra besta, né? Que é o falso profeta. E aí nós já lemos esse texto também. Agora, vamos lá. Qual besta irá matar as duas testemunhas? Sabia disso? Vai ter uma besta que vai vir e matar as duas testemunhas. Qual delas? Aí em Apocalipse 11 nós vamos ler um detalhe muito importante. Porque aqui está escrito o seguinte: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, olha, a besta que sobe do abismo, lhes fará guerra e os vencerá. Peraí, mas quem que fez guerra aos santos e venceu? Né? Foi a besta do mar, que agiu por 42 meses, ou tempos e metade de tempo, ou 1260 dias. Né? Então vou anotar aqui, 42 meses, vou fazer assim, ó, vamos voltar lá. Então vamos lá. Aqui, ó, tempos, 2 tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, né? Nós já sabemos disso. Então vou anotar aqui, ó, 3,5 anos. Ou 1260 dias, que vai dar a mesma coisa, né? Então vamos lá. Essa besta que sobe do abismo, como eu falei, a besta que faz guerra e que vence é a besta do mar. Então, a besta do abismo nada mais é do que a besta do mar. Mas por que Deus usou a expressão abismo aqui? O que tem a ver abismo, né? Vamos lá. A besta que sobe do abismo. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Vamos lá. O que quer dizer abismo? Tá? Abismo diz respeito ao mais baixo nível no mundo espiritual. Está ligado diretamente a Satanás. Quando a besta recebe o poder de Satanás, né, a gente pode dizer que a besta que sobe do mar, ela também sobe do abismo. O que a Escritura diz sobre o abismo? Profundeza de Satanás, o anjo do abismo, chave do abismo, poço do abismo, fala muita coisa, né? Aqui você vai de novo, poço do abismo, fumaça do poço, lançou no abismo, tudo bem. Mas tem um detalhe importante. Olha esse texto em Romanos 10, verso 7. Ou quem descerá ao abismo? Paulo está falando, quem descerá ao abismo, está usando lá atrás, não, o texto profético, e fala assim, isso é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Prestou atenção? O que ele está explicando? Descer ao abismo, né, para buscar, quem vai lá descer para buscar do abismo? Ou tornar a trazer dentre os mortos. Aqui ele está usando Cristo. Mas quando você vê, falando aqui, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Lembra disso aqui? Que estava ferida de morte? Né? E a sua chaga mortal, ferida de morte, sua chaga mortal foi curada. Olha para você ver. Né? E toda a terra se maravilhou. Então, se foi ferida de morte, morreu. Só que aí, essa ferida mortal foi curada. É como se falasse assim, ressuscitou, né? Mas é claro que aqui está falando de um império que está ressuscitando, de uma força que está ressuscitando. Toda a terra se maravilhou após a besta, porque esse império, ou essa força, tem um líder, tem um representante homem, né? E a besta, lembra da besta que sobe do abismo. Então, é isso aqui que está relacionado com a besta que sobe do abismo. Então, aqui ele vai falar o seguinte, sobre a besta que sobe do abismo. Quem será, né? E quando acabar o seu testemunho, nós já vimos isso em Apocalipse 11, né? Está falando lá, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra.
E nós sabemos que a que faz guerra e os vencerá e os matará é quem? É a besta do mar. Então o abismo aqui está conectado com o mar. Tem outro texto que fala sobre isso, Apocalipse 17, verso 8, diz assim: e a besta que viste foi e já não é. Veja que interessante, já não é. Essa besta foi no passado, né? Antes, ela foi, antes de João. João está tendo a visão, certo? João do Apocalipse está tendo a visão. Essa besta foi no passado, já não é, agora não é, certo? E há de subir do abismo. Nós já estamos tratando sobre esse assunto. Ou seja, vai surgir novamente. Ela foi ferida de morte no passado, né? E aí todo mundo pensou que ela acabou, que aquele governo não existe. De repente ele ressurge, né? Novamente, surgir no cenário. E irá à perdição, porque vai ser o último império, né? E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é. Veja bem, não é no tempo de João. E que tornará a vir. Veja bem, essa besta, ela foi, não é no tempo de João, mas ela vai surgir do abismo. Ela surgirá. Então, você observa que uma das 5 cabeças anteriores é um dos 5, né? Você lembra lá que tinha o Egito, a Síria, Babilônia, Média Pérsia e Grécia. São 5. Depois vem Roma e o reino do anticristo. O detalhe, é um desses aqui, o que era, certo? Tornará a vir. Ou seja, não é esse aqui. Não é Roma. Já não é. Por que ele está falando isso? Não é Roma. Todos, menos Roma. Tá? Eu sei que pode parecer para você novidade, estranho, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Essa besta era no passado. Não é, João. É isso que está sendo dito para ele. Já não é. Mas aquele que era tornará a vir. Vai ressurgir. Isso é algo que a gente tem que ficar atento. Aonde que esses impérios, esses 5 impérios, tiveram raio de ação? Qual que é o território que eles agiram? Percebe lá, né? Que você vai entender onde vai ser o epicentro da grande tribulação. Tudo bem? Então, ó, reforçando alguns tópicos importantes. Deixa eu voltar aqui, né? Nós vemos aqui a besta que sobe do abismo, se trata da mesma besta que sobe do mar. Porém, nos últimos dias, o anticristo receberá diretamente do dragão grande autoridade, grande poderio e o trono de Satanás. Tudo isso das mãos do diabo. Nenhum governante do mundo recebeu tudo isso. Por isso que ele é chamado de besta que sobe do abismo. Tá certo? A besta que vê semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, boca de leão, e o dragão, né, lhe deu poder, trono e poderio. Então você vê que essa besta é poderosa. Tá? As 3 bestas aqui. A do mar tem 7 cabeças e 10 chifres, né, 10 chifres. A sobe da terra é o falso profeta, que nós já vimos. E a que sobe do abismo, né, irmão? Você tem que ter isso em mente. Abismo é um outro codinome para falar do mar, mas nós estamos falando aqui da profundeza do mar. Ou seja, o anticristo, como os demais, todos os demais governantes que foram usados pelo diabo para perseguir o povo de Deus, o anticristo também, só que ele vai ser usado com muito mais poder. Lembra disso? Poder, o trono e o poderio do próprio diabo ele recebe para poder perseguir. Tá? Nós temos aqui também alguns outros textos que falam sobre o Apocalipse, né? No Apocalipse que fala sobre a besta. Então vou colocar aqui, você faz uma anotação, Apocalipse 17, do 7 ao 18, olha quantas vezes fala besta, chifre, subir do abismo, os reis, o cordeiro, né? E aí nós sabemos que o rei vai vencer, né? Lembra uma pergunta que foi feita pelos os admiradores da besta? E a pergunta foi a seguinte: quem poderá contra ela, né? E aí você vê que esses reis têm a mesma intenção, entregarão poder à besta, e esses reis combaterão contra o cordeiro. Olha para você ver contra Cristo. E o cordeiro os vencerá. Está aqui a resposta deles. Quem pode contra a besta? O cordeiro. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
né? Vencerão também aqueles... Você lembra que a besta venceu os santos? Pois é, mas agora vencerão os que estão com ele, porque já ocorreu o arrebatamento. Nesse momento a igreja é arrebatada e ela desce para guerrear contra o anticristo, chamados eleitos e fiéis. Esses são os que estão. Então nós vamos vencer com Cristo, tá ok? Então outro texto que fala sobre isso aí, nós temos vários textos aqui, né? E aí eu queria destacar para você aqui algo importante, que é Apocalipse 14, 11, né, que vai falar sobre a besta, Apocalipse 15, 12, Apocalipse 16, 2, 16, 10, 16, 13, 20, verso 3 e 20, verso 4, né? Está falando sobre a besta, abismo, falso profeta. Você está vendo aí várias palavras estão em destaque, tá? Vou falar aqui sobre as principais. Está faltando um A aqui porque deixei a imagem aqui. As principais características do anticristo. Ele é chamado de homem do pecado, né? 2 Tessalonicenses 2:3, o iníquo, 2 Tessalonicenses 2:8, o chifre pequeno, Daniel 7, né? E o filho da perdição. Vamos lá. As principais características do anticristo. Quais são as principais características do anticristo, né? Quem será o anticristo? Como ele será? Como identificá-lo? E o que a Bíblia diz sobre isso? Como será o anticristo? Vamos falar sobre isso. Tem uma pergunta aqui, uma parecida, né? O que ele pretenderá realizar? O que será permitido que ele realmente faça? Quais são as características, as principais dele, né, encontradas na Escritura Sagrada em relação ao iníquo? O que é iníquo? O homem da iniquidade, o homem do pecado, da lama. Por isso, os pés da estátua de Daniel é ferro misturado com barro. É o pior nível, degradação humana, né? Você vê que começa ouro, prata e tal, e vai descendo, ferro misturado com barro e barro misturado com lodo. Fala do pecado, tá bom, meu irmão? Falando sobre as principais características, é bom destacar algumas coisas, né? Muita gente fala assim, o anticristo vai ser, sei lá, colocam várias opções. As principais características do anticristo em que já está operando no mundo através do seu espírito. A Bíblia fala que o espírito do anticristo já opera no mundo, mas não por sua pessoa. Entenda isso. Tem muita gente que quer colocar, o anticristo já manifestou. Não, ele não manifestou. O homem do pecado, não. O espírito do anticristo já opera, mas a pessoa, né, o que a Bíblia chama de iníquo, não manifestou ainda não, tá bom? Esse aqui ele ainda está para se revelar. Mas o espírito do anticristo, e o próprio anticristo também vai trabalhar de acordo com isso, ele não confessa Jesus. Então, para tirar da sua mente que o Papa é o anticristo, é o tal do iníquo, etc., veja bem, você precisa entender, não confessa Jesus. A Igreja Católica ela não nega Jesus, tá? De um certo modo, diferente de você ou não, ela confessa Jesus. Nega que Jesus é o Cristo. A Igreja Católica não nega que Jesus é o Cristo. Pelo contrário, ela reforça isso, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, tá? Nega o Pai e o Filho. Detalhe, a Bíblia fala que aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. Tem algumas pessoas que dizem que adoram a Deus, mas não recebem a Cristo como seu Messias. Preste atenção nisso. Mas eles têm a Deus. Quem não tem o Filho também não tem o Pai. Essa palavra é muito forte. Quem não tem o Filho também não tem o Pai. Por que essa palavra é forte? Essa palavra é forte porque tem pessoas que às vezes dizem assim, mas veja bem, isso está em 1 João, capítulo 2, verso 23. Eu vou ler o verso 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Pensa nisso. Então, todas as religiões que negam o Filho, não têm o Pai. Tá bom? Então, todas elas estão agindo no espírito do anticristo nesse aspecto. Só que tem um detalhe, a Igreja Católica confessa Jesus.
ela não nega que Jesus é o Cristo e ela não nega o Pai e o Filho. Porque se ela não nega o Filho, ela não nega o Pai. Né? E o espírito do anticristo também não confessa que Jesus veio em carne. Veja bem, uma das maiores brigas da Igreja Católica também durante a história foi reforçar essa doutrina sobre Cristo ter vindo em carne. Não só a Igreja Católica, a Igreja de modo geral, nos concílios e etc. Tá? Porque isso já era atacado desde o início. Então, irmão, veja bem, você pode tentar atribuir qualquer uma coisa, mas falar que o Papa é o anticristo, não. Isso não está coerente biblicamente, tá? Então, vamos falar aqui. Mas existem várias outras características extremamente importantes para revelar a identidade do anticristo, né? Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente vai perceber aqui é que o anticristo será um homem. Será um homem. A Bíblia chama ele de o homem do pecado, o homem da iniquidade. Ele será chamado filho da perdição. Lembra da besta que vai à perdição? Pois é, está apontando para ele aqui, ó. Vai pegando as referências aí, tá? Ele vem entre os 10 reis do último reino, da aliança, que está na cabeça, na última cabeça da besta. Por que está na última cabeça? Porque é o último império, né? Sua autoridade terá semelhanças com os antigos babilônios, né? Que é o leão, Medo-Persas, que vai ser o urso, e dos gregos, ou Império Macedônico, você vai ler assim nos livros de história, macedônico. E aí tem várias referências aqui para você pesquisar, tá? Ele vai dominar os 3 principais reis, ou os líderes dessa aliança. Mas no fim das contas, ele não vai arrancar eles, no sentido de extrair eles e eles não poderem mais ter autoridade. Você vai ver que o anticristo vai continuar tendo seus 10 aliados com ele. Tá? Então ele vai tomar o poder desses 10, que está na mão dos 3 principais, e vai assumir a liderança. Ele é diferente dos outros reis. Ele é um chifre diferente dos outros. Ele começa como um chifre pequeno, mas ele cresce, né? E se torna um grande chifre e domina todos, sobre todos eles. Vamos lá. Aqui tem informações importantes também. Ele se levantará da obscuridade, como um chifre pequeno, como eu tenho falado aqui agora, né? Ele vai ser um pouco irrelevante. Muitas pessoas querem pegar um camarada que tem evidência, né? Aí pega um camarada que está lá, famoso, que já é poderoso já. Esquece isso, irmão. Ele não vai começar assim. Ele vai começar da obscuridade. Ele vai começar como um chifre pequeno, irrelevante, tá? No cenário político, e depois ele vai ascender ao poder fortemente. Falará coisas espantosas, né? A boca dele é arrogante contra Deus, contra os céus, contra os santos, tá? Ele vai blasfemar contra Deus, caluniar o seu nome e morada, lembra disso? Vai perseguir os santos e vai prevalecer contra eles. Ele vai oprimir os santos e será bem sucedido por 3 anos e meio, tá? Nós já estamos falando, só estou reforçando algumas coisas, porque é importante a gente rever algumas coisas importantes para a gente fixar isso na mente. Ele vai tentar mudar o calendário. Ele mudará, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui. Não vai tentar, não. Ele mudará o calendário. Talvez para definir uma nova era. Está apagado ali, ó. Tá? Relacionada a si mesmo. Porque, na verdade, o calendário tem que estar de acordo com ele. Ou unificar as nações sob o seu domínio, né? Então, pode ser mudar o calendário para algo relacionado a ele, vai fazer um calendário dele próprio, uma vez que ele vai querer ser como Deus, ou para unificar as nações sob o seu domínio. Então, na unificação das nações, para que uma moeda venha estar, ou um mercado financeiro só venha estar trabalhando, é bom que o calendário esteja também de acordo, né? Hoje você tem vários calendários, o calendário chinês, você tem o calendário grego, você tem vários calendários em vigência, né? O judeu e outros. Tá? Mas aí vamos lá, ele vai tentar mudar as leis, ele não vai tentar, deixa eu corrigir de novo aqui, ele mudará as leis, tá? Talvez para ganhar uma vantagem para o seu novo reino, tá? É lógico, toda vez que alguém ascende ao poder como um ditador, que é isso que ele vai ser,
ele vai mudar as leis para ganhar vantagem, né? E certamente contra as leis de Deus. Pode ter certeza que ele vai mudar e aí as leis dele não vai ter nada de coisa boa. Ele não vai ser sucedido por outro governante terreno, tá? Ninguém vai vir depois dele, mas quem vai vir? Cristo, tá? Cristo que vai vencer ele, tomar o poder dele e governar as nações. Ele confirmará uma aliança com muitos. Isso aqui, irmão, é muito importante, porque ele vai fazer uma aliança com muitos, mas ele não vai fazer aliança com todos. Não com todos. Ele vai fazer aliança com muitos, mas não todos. Essa aliança provavelmente envolverá a criação de um templo judeu em Jerusalém. Essa é uma possibilidade, possível, mas não quer dizer que seja isso claramente. Eu só coloquei isso aqui porque muitos irmãos acreditam assim. Não é meu pensamento pessoal, mas eu também não posso deixar de colocar esse pensamento aqui que alguns irmãos fazem associação, tá bom? Ele porá fim ao sacrifício e ofertas, ou seja, o culto. No Novo Testamento, o sacrifício e oferta está relacionado ao culto. Depois de 3 anos e meio, vai configurar uma abominação a Deus no templo. Só que o templo aqui, torna a falar, é por causa disso que as pessoas fazem essa associação aqui, né? Essa abominação desoladora que fala em Daniel, ela não necessariamente precisa estar no templo físico, tá? Então é esse que é o detalhe. Vamos lá. Aqui nós temos mais uma etapa para falar das características do anticristo, né? Ele não responderá por uma alta autoridade terrena, ele vai fazer o que quiser. Ele vai se achar o bambambam, e de fato ele vai ter muito poder, né? Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, tá? Ele não vai prezar pelos deuses dos seus antepassados. Ele não vai acreditar em qualquer outro Deus ou próprio Deus, exceto em si. E, claro, o Deus dele vai ser esse aqui, ó. E ele vai estar tão conectado com o diabo que ele também vai receber a mesma adoração que é aplicada a Satanás, vai ser aplicada a ele também. Ele não terá respeito ao amor das mulheres. Essa expressão, ele não terá respeito ao amor das mulheres, está lá em Daniel 11, verso 37. Alguns estudiosos dizem que ele será assexuado ou homossexual. Essas são algumas das possibilidades que já foram colocadas, né? Embora algumas traduções tragam a expressão: ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados e nem pelo Deus preferido das mulheres. Aí já muda o contexto de ser assexuado ou homossexual, né? Então tem que saber qual dessas traduções estão mais corretas. Ele reivindicará ser maior do que qualquer Deus, inclusive do próprio Deus, né? Ele vai querer se sentar como se fosse o próprio Deus. Vamos lá. Aqui, ó, ele vai alegar ser Deus. Ele vai dizer que ele é o próprio Deus. Olha para você ver que absurdo. Ele honrará apenas um Deus das forças. Quem será esse Deus das forças? Né? Deus das forças militares. Né? Todo o seu foco e atenção será o seu exército. E quem que vai dar força para ele? A força militar? Satanás. Ele vai conquistar terras. Olha para você ver uma coisa. Conquistar terras e distribuir. Ele vai distribuir essa terra com seus aliados. Tá aqui, ó, Daniel 11, 39 a 44. Suas chegadas ao cenário mundial será acompanhada por milagres, sinais e prodígios, maravilhas. Tá? Ele vai alegar que Jesus não veio em carne e osso, ou que Jesus não ressuscitou. Certo? Vai negar essas coisas, vai negar o milagre da ressurreição, o milagre da encarnação. Não confunda encarnação com reencarnação. Reencarnação é doutrina espírita, não tem nada disso na Bíblia. Aqui está falando de encarnar, é quando o verbo se fez carne, ok? Ele irá negar que Jesus é o Messias, vai negar que Jesus é o Messias, como nós já falamos no início aqui, né, sobre a ação do Espírito do Anticristo. Mais alguma coisa aqui, ó. Ele enganará muitos, mas não todos, né? Vamos voltar aqui.
ele enganará a muitos. Enganará muitos. Ele vai ser adorado por muitas pessoas. Ele vai odiar a grande prostituta, tá? Que é uma cidade, uma grande cidade, né? Que inicialmente vai ter algum controle sobre o seu reino, mas ele destruirá essa cidade. Então a grande prostituta vai trabalhar de acordo com ele por um tempo, depois ele vai odiar ela e ele vai se levantar contra ela e os 10 reis vão destruir ela. Ele vai aparecer após sobreviver a um ferimento mortal. E aí está falando não do homem em si, mas está falando do reino. Seu nome será relacionado ao número 666. Nós já falamos, né? Mas não necessariamente de uma forma óbvia. Tem que saber isso, né, irmão? Tem muita gente que começa, qualquer coisinha e já fala que é o número 666 e já está apavorado aí com a possibilidade de ser isso. Pois é. Aí continua falando, marcará os seus súditos, ou seus servos, aqueles que se prostraram diante dele, com seu sinal, ou com seu número, ou com seu nome. Lembra disso? Então pode ser tanto o sinal da besta, a marca, pode ser o número ou pode ser o nome, não importa. Vai ter aliança com ele, vai poder comprar e vender à vontade. Ele será exaltado pelo próprio Satanás, né? E aí tem as referências. Ele virá caladamente. Aqui que está um detalhe, irmão. Fica atento. Ele virá caladamente. Ele não vai surgir de repente. Ele vai vir caladamente. E tomará o reino com engano. Olha aí para você ver. Ó. Tá? Então ele não vai ser um camarada que já aparece no cenário como um grande homem. Não, ele vai vir caladamente, sossegado, né? E aí daí a pouco com engano, porque a característica dele é o engano, e o engano vai prevalecer no fim dos tempos, né? Até que chega Cristo, que é a palavra de Deus, que é a verdade, que vai destruir toda mentira, vai acabar com todo engano. Ele se tornará-se-á muito forte, tá? Mas não pelo seu próprio poder. A gente sabe que é pelo poder do diabo. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer, tá? Tudo que ele fizer, ele vai prosperar. Ele vai ter algumas guerras, né? Vai ter resistência, mas aquilo que ele for fazendo, ele vai prosperando, tá? Ele vai vencer. Você vai ver que Daniel 11, por exemplo, vai falar do rei do norte e o rei do sul, onde o rei do sul acaba perdendo, né? Perdendo esse embate com ele aí. Vamos lá. Aqui você vai ver que ele vai destruir homens poderosos. E o povo santo? Já falamos muito disso, né? Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos. A boca dele, irmão, a boca dele é o próprio diabo que está falando. E se considerará superior aos outros. Claro, ele vai se considerar, porque ele é quase que a própria encarnação do demônio, né? Destruirá muitos que nele confiam. Ele vai trair, né? E se insurgirá contra o príncipe dos príncipes, tá? Contra Cristo. Aliás, para você ter ideia, eles vão fazer guerra contra o próprio Cordeiro, né? Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Quem vai vencer? O Cordeiro o vencerá. Tá? Por quê? Porque ele é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. E nós estamos com ele. Tá? Eu desejo que essa explanação seja uma ótima ferramenta para os seus estudos bíblicos, que anotei para mim não esquecer. E caso você consiga enxergar mais algumas características, fique à vontade para expor nos comentários. Tá? Todo comentário respeitosamente feito, ele é aprovado. Tá? A gente recebe muito comentário que tem xingos, que tem palavrão, que tem ofensas assim terríveis e, de fato, esses comentários não são aprovados. Vamos lá. O anticristo será destruído por Cristo, né? O anticristo será destruído por Cristo. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará ou destruirá com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Glória a Deus. Segundo aos Tessalonicenses 2:8, tá? Nós vamos ver aqui, ó,
Apocalipse 19, 19. Eu vi a besta e os reis da terra, são aqueles 10 reis, lembra? E os seus exércitos reunidos. Olha que detalhe interessante. Essa besta que ele está vendo aqui, né, é aquela besta que a gente tinha estudado, o anticristo. Os reis da terra são os 10 reis, né? Vou colocar aqui 10 reis. Anticristo. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Anticristo. Os 10 reis e os seus exércitos reunidos. Reunidos onde? Aonde que eles vão estar reunidos? Né? No Vale do Megido, para a batalha chamada Batalha de Armagedon. Tá ok? Essa é a Batalha do Armagedon. Para fazerem guerra, olha, a besta, os reis da terra estão reunidos com seus exércitos para fazerem guerra àquele. Quem é aquele? Aquele é Jesus, né? É Cristo. Que estava assentado sobre o cavalo. Esse cavalo é aquele cavalo branco de Apocalipse 19, né? Que é esse aqui, ó. E ao seu exército. Então você tem aqui o exército do anticristo reunido, são os exércitos dos reis da terra, né? Então o anticristo tem domínio sobre os 10 reis. Então ele solicita que todos esses reis da terra reúnam os seus exércitos para fazer guerra a Cristo, que o anticristo é contra Cristo, e ao seu exército, né? E aí, quem vai fazer parte do exército? Nós. Nós fazemos parte do exército de Cristo, vestido com vestes brancas, tá, meu irmão? Aí, olha que interessante esse texto aqui também, ó. Ele fala que a besta foi presa, né? Foi presa, e com ela o falso profeta. Lembra deles dois? A besta que está falando aqui é o anticristo. O falso profeta é a besta da terra. Então você tem a besta do mar e a besta da terra, que foi preso, né? Que diante, ó, a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais. Lembra dos sinais? Com que enganou os que receberam o sinal da besta. Então essa besta aqui, ó, do falso profeta, enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Receber o sinal da besta e adorar a imagem está conectado, tá bom? Esses dois, quem? Quem são esses dois que está referindo o texto? A besta e o falso profeta. Esses dois foram lançados vivos. Olha que coisa, foram lançados vivos no lago de fogo. O lago de fogo e enxofre é o que a gente chama de inferno. Eu sei que tem traduções que colocam Hades como inferno, mas estão erradas. O inferno, a qual Jesus fala do inferno de fogo e enxofre aqui, ó, é o Gehenna, tá? Gehinnom. Pode estar assim, às vezes você vai achar assim, vai achar de outra maneira, com H, tá? Mas o Gehenna é o inferno, que é o lago de fogo, de fogo e enxofre, tá? Então a besta vai ser lançada aqui, esses dois, a besta e o falso profeta, né? Vai ser lançado no lago de fogo vivo, tá? E um detalhe, você vai ver aqui que no Apocalipse 20, isso foi no Apocalipse 19, Apocalipse 20, você vê o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Isso depois de 1000 anos. Isso vai passar 1000 anos, tá? Primeiro, a besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo aqui, passou 1000 anos, aí fala assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, ó, lago de fogo e enxofre. Esse é o Gehenna, mas ele só vai ser lançado depois dos 1000 anos. Aqui, ó, tá? Onde estão, ou seja, estão porque eles já foram lançados antes do milênio, estão a besta e o falso profeta. Veja que eles foram lançados vivos e eles ainda estão lá. Eles não foram consumidos pelo fogo, ainda estão lá. E de dia e de noite serão atormentados. Então, quem serão? Serão plural. Quem? O diabo, a besta, o falso profeta e todo mundo que for lançado no lago de fogo. Dia e noite serão atormentados para todo o sempre. Eu sei que falar do inferno
é pesado, né? Que as pessoas nem falam do inferno mais, mas a verdade é que a Bíblia fala da realidade do inferno. Então, eu preciso falar sobre isso aqui. Então, vou anotar aqui, ó. Inferno. Para quem? Para os seguidores da besta, tá? Serão atormentados. Então, os cristãos, os que têm o Espírito Santo na mente, eles não vão aceitar a marca da besta, eles não vão adorar a imagem da besta, né? Nós não vamos adorar se nós estivermos nesse tempo. E aí tem uma mensagem lindíssima, a qual Paulo fala para nós aqui, né? Ora, o último inimigo que vai ser aniquilado será a morte. Ele é o último. Porque, primeiro, ele é inimiga. A morte é inimigo, tá? A morte não é amiga. A morte é inimigo. Por isso que a morte causa tantas dores nas pessoas, né? E a morte acontece por causa de quê? O salário do pecado é a morte. Não é isso? Agora, mas Jesus é vida. Então, se o salário do pecado é a morte, quando nós tivermos um corpo sem pecado, o salário do pecado é a morte. Se o nosso corpo está incorruptível, nós não temos mais pecado. Então não tem morte, a morte não tem propósito mais no mundo. Então, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, tá? Então, primeiro é a besta, o falso profeta, os seguidores da besta, o diabo, e por último, a morte. Nós temos essa certeza. E aí, né? Você viu que a besta venceu os santos, etc. Mas depois os santos vencem a besta, e a Bíblia diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória. Olha, a besta venceu a princípio, mas nós ressuscitamos, ou aqueles que passaram pela grande tribulação sem morrer foram transformados em seus corpos. Então, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A vitória ela é certa, vai ser por nosso Senhor Jesus Cristo. O cavaleiro do cavalo branco e o seu exército, que somos nós, faremos parte do exército de Cristo. Eu queria agradecer a Deus, né, por esse estudo, e agradecer a Deus por você ter paciência de estar aí até agora participando desse estudo comigo. Deus te abençoe, um abraço do fundo do meu coração. Tá aqui, ó. Acesse o nosso site aimb.com, tá ok? www.aimb.com. Essa é a apostila do Seminário Apocalipse Simplificado. E daqui a pouco a gente vai fazer um curso dessa apostila lá no site. Não vai ser feito aqui no canal, porque lá a gente tem um ambiente mais limpo para trabalhar, tá? Então, você que está aí assistindo agora, você pode entrar no site e ficar atento, porque daqui a pouco vai liberar uma guia para você fazer um login, né? Por enquanto ele não está disponibilizado ainda, mas vai ter uma guia para fazer login. Você vai se cadastrar, porque lá vai ser um portal. Mais do que um site, lá vai se tornar um portal, tá? E aí vamos ter cursos lá, e só o pessoal que estiver lá dentro do site vai participar do curso sobre essa apostila e outros mais. Vamos fazer vários cursos lá no site, tá ok? Deus te abençoe, um abraço do fundo do meu coração, ore por nós e deixa o seu comentário aí se você gostou desse modelo de estudo, tá ok? Se você gostou, deixa o seu comentário aí para a gente saber, ter um feedback dos irmãos, tá ok? A paz do Senhor, até o próximo estudo, se Deus quiser.